Adão, ou com quem quer que seja, de pecado, quando ele deu a lei a Moisés, qual é a nossa parte na história do pacto? Obedecer, só isso. O resto é com ele. Todo o resto é com ele. Muito bem, louvado seja o nosso Deus. Caio, nós temos agora, eu não sei se está aí, já Vitinho, Deus Supremo és. Sempre lembrando isso, a soberania de Deus, a superioridade de Deus, a supremacia de Deus. Será que eu ainda lembro? Bora, João, não garanto não, né, Júnior? Sei não, já vamos ver. Esses cânticos, é tão acostumado com essa ladainha religiosa que ele morreu, venceu a morte, foi à cruz. O que é que a gente sabe sobre isso? De verdade, a não ser a cultura religiosa que a gente aprende. Todo canto papai diz, mamãe diz, a igreja diz. Qual a profundidade do nosso conhecimento acerca desse assunto? Como eu digo para vocês aqui, e sofro muito por isso, todos os profetas sofreram, e que Jesus sofreu, eu sei que muito pouca gente mergulha um palmo abaixo da superfície desse conhecimento. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas tem um mais nessa história, aí tem um mais mesmo, a graça de Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que podemos contar com a Tua graça. Somos miseráveis pecadores,
Mas o Senhor, pela sua soberania, venceu todas as dificuldades que nós mesmos criamos ao nos afastar da tua palavra, dos teus decretos, dos teus mandamentos, da tua lei, dos teus testemunhos, como acabamos de ler aqui, tantas palavras que indicam simplesmente a tua vontade soberana. Meu Senhor, nos ajuda, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. O Senhor mesmo disse isso aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E somos teus discípulos ou não? Que o Senhor nos ajude a, de fato, ser seus discípulos e nos encoraje, e nos conforte, e nos ajude a fazer a tua vontade, porque é a glória do teu nome que está em questão e não nós por nós mesmos. É pelo que nós significamos testemunhas de tão grande salvação que o Senhor preparou desde a eternidade e consumou em si mesmo, através de seu Filho Jesus, na cruz do Calvário. Se não for a revelação do Senhor para nos mostrar a perversidade do pecado, perversidade tal que foi preciso para que ela fosse vencida, que o próprio Deus se fizesse homem para morrer por causa da perversidade do pecado. Nos ajuda, meu Senhor, a mergulhar profundamente no entendimento desse conhecimento, dessa verdade que o Senhor nos revela. Nos ajude, Pai querido, para que de fato vivamos para louvor da tua glória. Amém. Amém. Terminou, não foi, Caio? Os cânticos. Então, irmãos, nós vamos agora abrir nossas Bíblias. Nós vamos tratar exatamente do que nós estamos falando e cantando até agora. Discípulos de Jesus. Sim, discípulos. Para fazer o quê? O que o Mestre ensinou. E o que foi que o Mestre mandou? A base, basicamente, foi que o Mestre mandou os seus discípulos. Vamos ler aqui e tratar desse assunto. Mateus 28. Mateus 28. Final do livro de Mateus. Nós vamos ler os versículos 16 até o 20. Isso é um assunto tão falado, a tal grande comissão, não sei o quê. Quantas vezes falamos sobre isso? Diz assim, Mateus, final do livro, versículo 16 até o último versículo, versículo 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, irmão, aqui nós temos registro, segundo o Evangelho de Mateus, das últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Como nós lemos logo no primeiro versículo, lido hoje aqui, o versículo 16, nós lemos que os 11 discípulos seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Foi aqui a primeira vez que ele apareceu para os 11 discípulos, que Paulo, lá em Corinto, diz, ele primeiro apareceu aos 12, não foi aos 12, só tinha 11, mas o modo de dizer, os discípulos eram 12, aí foi dito isso, ele primeiro apareceu aos 12, não foi aos 12, foi aos 11, Judas já tinha se danado. Muito bem, mas eles foram lá, nós já vimos aqui, conforme o recado que eles receberam de quem? Maria Madalena. Foi ela quem viu primeiro lá no túmulo, e Jesus disse, vá avisar meus irmãos, diga para eles que eu vou esperá-los na Galiléia. Está lá no versículo 10, aqui desse mesmo capítulo. Muito bem. Então, agora veja que coisa interessante, nós lemos no versículo 17. E quando o viram, o adoraram. Mas,
alguns duvidaram. Um que a própria palavra diz que duvidou foi Tomé. Eu só acredito quando eu botar o dedo lá na ferida e tal. Ele disse alguns, então não houve mais de um. Irmãos, como é que pode alguns dos discípulos que conviveram com o Senhor Jesus durante 3 anos, que ouviram a sua pregação, que ouviram os seus ensinamentos, que o ouviram dizer que haveria de morrer e que ressuscitaria no 3º dia, ainda assim duvidaram quando viram o próprio homem ressuscitado. Portanto, meus irmãos queridos, como eu disse agora, somos miseráveis pecadores, não passamos disso. Mesmo redimidos, continuamos sendo assim, em processo de santificação até o dia em que estaremos iguais ao Senhor Jesus, homem, com um corpo aperfeiçoado. Então, olha só, irmãos. Se estes homens escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, lá em Marcos diz que ele escolheu aqueles que ele mesmo quis, os 12, ensinados pessoalmente pelo Senhor Jesus durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite, como é que esses homens duvidaram? Não é de espantar, portanto, que tantas pessoas não acreditem no Evangelho. Por isso, irmãos, há pessoas que quando se convertem, esse se converte aí pode ser colocado entre aspas, não sei, querem converter as pessoas, especialmente da sua família ou dos seus amigos, na marra. E terminam se tornando pessoas insuportáveis. Que pessoa mais chata com esse negócio de querer me converter agora o tempo todo. Por que isso acontece, irmãos? Porque essa pessoa, na verdade, por isso que eu disse essa conversão entre aspas, porque essa pessoa, na verdade, não sabe o que é a conversão. Se ele soubesse, ele saberia que ninguém nesse mundo tem poder para converter ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Não sou eu que vou converter ninguém. Eu vou só contar para o outro, se for o caso, como foi que Jesus me converteu, como foi que ele me salvou. Ele pode fazer isso com você também. Se o outro fizer, muito bem. Se não, continuamos amigos e não se toca mais nesse assunto. Eu já disse o que é? Atenção, quem deu essa ordem foi Jesus. Vão, preguem, se ouvirem vocês, fiquem lá. Se não ouvirem, virem as costas e vão embora. Isso está na Bíblia, irmãos. Então essas pessoas ditas convertidos novos, que ficam chateando suas famílias, essas pessoas, eu questiono se elas foram salvas mesmo. Elas sabem o que é salvação? Se soubessem, não estão fazendo isso. Fazem inimizade com a família inteira, com amigos. Essa pessoa não sabe o que é salvação, na verdade. Logo, não foi salvo. Paulo chega a ordenar ao seu discípulo Tito, evita discussões. Repreende a primeira vez, segunda vez, o cara não quer mais, deixa. Detalhe, deixa-o. Ele já está condenado. Irmão, isso está escrito. Para que serve? Para nada. Essas coisas que estão escritas. Se a gente não obedece. Vão servir, sabe quando? No dia do juízo. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Eu insisto tanto no ensino, chamando a atenção, porque é isso que eu vejo os profetas fazendo no Velho Testamento. Foi isso que eu vi o Senhor Jesus fazendo durante 3 anos, ensinando seus discípulos. E é isso que eu vejo nas casas apostólicas, todas elas. Aí o cara pega um trecho qualquer lá, faz uma pregação bonita, maravilhosa, e irmãos, será que, eita, que pregação linda hoje. Para que serviu isso? Para nada. Essa pregação linda mudou a sua vida em alguma coisa? Não. Essa pregação linda fez você ser o melhor marido? Não. Fez você ser a melhor esposa? Não. Fez você ser o melhor pai, mãe? Não. Fez você ser o melhor filho? Não. Então essa pregação não serviu para nada. Foi só linda. Irmãos, então vamos ver no texto, os versículos seguintes. Já vimos aqui o 16, 17. Como primeiramente nós podemos ver no versículo 18. A honra conferida ao Senhor Jesus aqui na terra ainda. Depois que ele venceu a morte e do mundo, tornou-se Senhor. Venceste a morte do mundo, és Senhor. Cantamos aqui agora. Ele mesmo declara aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada na terra, sobre a terra e o céu. Toda autoridade. É com base nessa autoridade que eu estou dizendo para vocês agora, vão pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não estou mandando vocês ir pregar com autoridade de um cartão de um deputado, não.
de um senador, de um prefeito ou o que for. Leve meu cartão lá e fale para esse camarada que ele vai arrumar um emprego. Não, é a autoridade do dono do mundo, do Criador do mundo, do Redentor do mundo, de quem criou vocês, quem salvou vocês. E tenho toda a autoridade, inclusive no céu e na terra. Ele abriu mão da autoridade lá do céu e veio para a terra, mas voltou com esse mesmo poder. Pois é essa autoridade que eu estou dando para vocês agora. Vão pregar o evangelho no mundo. Irmãos, essa é a autoridade suprema. Essa é a autoridade majestosa. Hoje de manhã, na aula, nós dissemos aqui que todo o entendimento da Bíblia, todo o conhecimento da Bíblia, todos os predicados e atributos de Deus estão relacionados à sua soberania. O que é soberania? Poder absoluto sobre tudo que ele criou. Qualquer outro atributo dele está vinculado a isso. Ou então ele não teria poder naquele atributo, por exemplo, de compaixão. Eu não posso ter compaixão em todo mundo. Posso. Eu sou soberano. Eu não posso salvar quem eu quiser. Posso. Eu sou soberano. Eu não posso condenar quem eu quiser. Posso. Eu sou soberano. É isso. Todos os atributos de Deus estão vinculados. Todos os atributos, na verdade, fazem parte de um sistema da divindade, mas todos estão vinculados para quem entende a sua soberania. Nós não sabemos aqui no Brasil o que vem a ser soberano. Nós não temos esse conceito. Por quê? Porque nós nascemos num país que não tem um soberano. O primeiro que teve, Dom João VI, o segundo, Dom Pedro I, uns palhaços que não tinham autoridade de nada. E o único soberano, digamos assim, que a gente tem tanto conhecimento, porque é o glamour, Rainha Elizabeth. Serve para quê? Para nada também. Só para produto turístico da Inglaterra. Quem é um soberano que a gente conhece, que esse é soberano mesmo? Kim Jong-un. Aquele ali é soberano mesmo. Mata e prende, solta e esfola quem ele quiser. Lá no país dele. Então é esse que é o conceito de soberania. É alguém que tem todo o poder sobre o seu, sobre o seu território. Ele tem todo o poder. Quem é que tem lá? Mel da China? Ô, gente. Presidente da China. Esqueci agora. O presidente do Partido Comunista lá, rapaz. Esqueci agora. Pois é, aquele cara pode fazer o que ele quiser lá na China. O líder do Partido Comunista, dentro de muito pouco tempo, vai fazer isso no mundo todo. Desgraçadamente, eu acho que eu ainda estarei vivo para sofrer isso. Claro, o presidente da China, esqueci o nome agora, é o presidente do Partido Comunista da China. Aquela cara de bonachão, aquele cara vai dominar o mundo com menos de 30 anos. Daqui a menos de 30 anos, aquele cara vai dominar o mundo. Ele não, o Partido Comunista. Escrevam isso aí que o velhinho está dizendo aqui, vocês que são novos, vocês vão ver isso. Xi Jinping. Esse é o projeto dele, do Partido Comunista, e ele vai conseguir dele de menos de 30 anos. Muito bem, irmãos. Então, olha só, é isso que é soberania. É alguém que tem poder para fazer o que ele bem entender, com quem ele quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, se quiser, dentro do seu reduto. É isso que é soberania. E o Senhor, o reduto do Senhor é nada mais, nada menos do que toda a criação que Ele mesmo fez. Muito bem, irmãos, nós temos que entender isso. Ele é o Senhor. Nada foge ao seu domínio. Todas as coisas no céu e na terra, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Essa mesma verdade foi testificada pelo apóstolo Paulo. Lembra lá em Filipenses, quando ele diz que Deus o exaltou, depois que ele ressuscitou da cruz e o levou ao céu de novo, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É esse o homem que disse, vão, estou mandando vocês com a minha autoridade. Apóstolo quer dizer alguém que foi enviado com a autoridade de quem o mandou. É isso que quer dizer apóstolo. Ao morrer na cruz por causa dos nossos pecados, em obediência a Deus Pai, o Senhor Jesus venceu todos os poderes do mundo, inclusive a morte. E ao ressuscitar, recebeu do Pai toda a autoridade de volta, como Deus era e é. Toda a autoridade. E lá ficou intercedendo pelos seus santos. Esses que estão aqui ainda como discípulos. Romanos 8,34 está dizendo que ele morreu e ressuscitou. E está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Está escrito lá em Romanos 8,34.
Muito bem, irmãos. Então, observe, em primeiro lugar, temos que ver que tudo está vinculado à sua soberania. Ele mandou. Então, pronto. Sabe quem mandou? O Senhor do mundo. Quando é o meu patrão que manda, eu tenho medo, porque se eu não fizer, ele toma meu emprego. Quando é um policial que manda, se eu não fizer, ele me prende. E o Senhor do mundo? Qual é o temor que você tem desse Senhor do mundo? Nenhum. Sabe por quê? Porque não sabe quem é esse Senhor do mundo. Irmãos, isso que eu digo aqui pode agredir meio mundo de gente, mas é essa a realidade da Bíblia. E por que não sabe quem é esse Senhor do mundo? Só há uma resposta: porque não é salvo. Aquele que é salvo recebe o conhecimento de quem é quem o salvou. Em primeiro lugar, salvou de quê? Da condenação do pecado, da condenação da lei, da maldição do próprio Deus. Muito bem. Em seguida, nós vemos no versículo 18, na sequência, nós podemos ver que estes que ele salvou da condenação do inferno, da condenação do pecado, aos que recebem o Senhor Jesus como Salvador, aquele que desceu do céu e veio aqui para me salvar, através dos seus discípulos ele mandou: ide e pregar isso aí ao mundo todo. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, vocês que foram salvos, meus discípulos, vocês sabem como foram salvos, o que foi que aconteceu, o que foi feito para que vocês fossem salvos. Vocês que conhecem a maravilhosa salvação que receberam, porque isso lhes foi revelado. Salvação que lhes foi dada de graça, pela graça, no poder e na soberania de Deus. Agora comuniquem essa maravilha ao mundo todo. Quem vai acreditar nisso? Apenas os eleitos. Apenas os eleitos. Mas contem essa história. Todo o povo da terra terá que saber disso. Esta ordem, irmãos, foi específica para os seus 11, como nós vimos aqui, foram os 11 discípulos que ele deu essa ordem aqui. Foi para eles? Foi. E depois a Paulo. Depois a Paulo, o apóstolo para os gentios, o apóstolo para os romanos, mas também vale para nós. Não, obviamente, com a mesma, o mesmo poder que os apóstolos tiveram. Por quê? Porque o poder está vinculado à missão que foi dada. Então, se a minha missão é pregar para vocês aqui, o poder que eu vou ter é esse mesmo, de estudar, aprender, ensinar e acabou-se. Onde for necessário mais poder, será dado mais poder àquele a quem Deus enviar. Lembrando, irmãos, esse poder foi dado, poder de fazer maravilhas, milagres, escambau, foi dado exclusivamente no Velho Testamento aos profetas. Sacerdotes não tiveram poder para fazer milagre nenhum. Reis não tiveram poder para fazer milagre nenhum. Juízes não tiveram poder para fazer milagre nenhum. Quem fez? Os profetas. Patriarcas que eram profetas. Abraão, Moisés e assim sucessivamente. Somente estes homens fizeram milagre no Velho Testamento. Por quê? Eles eram a própria palavra de Deus, dita naqueles momentos. No Novo Testamento, somente o Senhor Jesus Cristo e seus 12 apóstolos fizeram milagres. Porque Jesus mandou: vão, curem mortos, ressuscitem mortos, curem não sei o quê, vocês vão. Por quê? Porque vocês são a minha palavra imediata que o povo não conhece. Então vocês vão levar essa palavra e vão ter esse poder. Todo poder me foi dado. Vão. Depois que foi pregado o evangelho do mundo, não teve mais milagre. A não ser de falsos profetas, que o Senhor Jesus disse: aparecerão falsos profetas e farão milagres, sinais e maravilhas em meu nome. Quem fará milagre? Falsos profetas, falsos mestres. E enganarão a muitos. Se possível, os eleitos. Isso é uma frase retórica, quer dizer, os eleitos não serão enganados. Essas multidões que você vê atrás de pastores poderosos e não sei o quê, ninguém ali é crente. Sabe o que é ninguém? É ninguém. Nenhum. Porque o Senhor Jesus disse que as suas ovelhas não serão enganadas. Então o cara que está andando atrás de um pastor milagreiro não é crente, não é ovelha do Senhor. E o milagreiro é milagreiro mesmo? É. O Senhor Jesus disse que ele faria milagres. É a única promessa para alguém fazer milagre na Bíblia, ou os apóstolos ou os falsos profetas, os falsos mestres, só. Tem promessa para pastor fazer milagre. Isso quer dizer que não vai haver milagre? Não, não quer dizer isso. Deus faz milagre como Ele quiser, quando quiser, onde quiser. Lembram? Ele é soberano.
Os próprios apóstolos só fizeram milagres enquanto o evangelho estava sendo pregado, depois não fizeram mais. E viveram ainda 30, 40 anos depois. Paulo já não fazia mais milagre há não sei quanto tempo. 30 e poucos anos de ministério. Quando estava sendo levado preso para Roma para morrer, o navio quebrou e afundou lá na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta ninguém sabia quem era Jesus. O pai do poderoso lá da ilha estava com diarreia, Paulo curou o homem. Pronto, ali foi preciso ele fazer milagre, ele fez. Por quê? Porque ia pregar o evangelho de Deus pela primeira vez. É isso que a Bíblia mostra. Diferente disso, é engodo, é engano. Muito bem, irmãos, então olhem só. Já vimos aqui. É ordem de Deus, é ordem do Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e sobre a terra, que todo aquele que eu receber como Senhor e Salvador, conte essa história, comunique isso, faça discípulos, passe para frente essa história, comunique a salvação a outras pessoas. Porém, nunca nos esqueçamos, nós não salvamos ninguém. Nós não recebemos ordem para converter ninguém. A ordem foi para pregar. Só Jesus tem poder de converter Espírito Santo, só Deus. Nós só temos que pregar que Ele é o único que tem todo o poder no céu e sobre a terra para salvar pecadores. Olha o tamanho da nossa igrejinha, quantas pessoas. Por que isso? Porque a minha pregação não agrada a ninguém. E por que não agrada? Porque a palavra de Deus para pecadores não pode ser agradável. Deus é santo, não pode ser agradável. Eu poderia estar com isso aqui entupido de gente até na rua, poderia. Eu sou administrador, consultor de empresa, eu tenho condição, tenho muitos cursos de psicologia, eu sei como enrolar quem eu bem entender. Mas não é esse o meu papel. Meu papel é falar sobre a Bíblia, ensinar a Bíblia do jeito que ela é. Você gostou, meu filho? Muito bem, louvado seja Deus. Não gostou, não? Pois então se dane. Não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Vou orar de qualquer forma, vou. A Bíblia diz, se eles ouvirem, fique lá, falem com eles e tal. Se não ouvirem, vire as costas e vai embora. Essa foi a ordem de Jesus aos seus discípulos. No caso de cidade, ele ainda disse, mas quando sair da cidade, as cidades lá eram pequenas e tinham limites, normalmente tinha uma muralha. Quando sair da cidade, batam até o pó do sapato para não levarem nem o pó do sapato dessa cidade maldita, porque não recebeu o Salvador. É isso aí. Irmãos, é por isso que nós temos que entender que na sequência do texto, logo no versículo 19, nós vemos aqui, portanto, com essa autoridade toda que eu estou dando para você, ide, pregai o evangelho a todas as outras nações. Tem uma outra ordem aqui, batizando-os. Então olha só, quem é convertido deve ser batizado. Sim, mas não tem mais, rapaz, isso é a ordem de Jesus. Eu tive uma funcionária uma vez, tempo que eu ainda era gente, e ela um dia chegou me dizendo que tinha se convertido. E foi mesmo, foi. Onde? Na igreja do Nazareno, lá no Bancários. Eu disse, mas você já foi batizado? Não, não batizar não. E você não está dizendo que foi convertido? Fui. E não quer se batizar? Não. Diga, então você não foi convertido. Ficou uma arara comigo. Digo, minha filha, Jesus mandou, aquele que for convertido seja batizado. Então se você está dizendo que foi convertido e não quer ser batizado, tem alguma coisa errada aí. Como é que eu recebi o Senhor Jesus, meu Salvador, e não quero fazer? A primeira coisa que Ele mandou foi ser batizado. Ficou com raiva de mim, foi tempo lá, porque eu tinha dito que ela não era crente. Aí depois de algum tempo ela chegou, chefe, o meu batismo será dia tal. O senhor vai lá na igreja? Vou. Fui, nunca nem tinha ido para aquelas bandas lá no bairro do Bancário até então, mas fui para o batismo dela. Então, irmãos, ele deu uma ordem, aquele que, batizando, pregando, batizando, a pessoa disse que se converteu, detalhe, eu não sou responsável de saber se é verdade ou não a conversão dele. A minha responsabilidade é fazer o que Jesus mandou. Prega o evangelho, ele diz que aceitou, diz que quer ser batizado, batize. Se ele foi convertido de verdade ou não, não é mais da minha conta. Agora eu vou ensinar. Ensinando todas as coisas já vimos. Se ele foi convertido, ele vai aprender. Se ele não aprender, é porque não foi convertido. Porque quem dá a iluminação para o entendimento é o mesmo Espírito Santo que está envolvido na conversão. Então, irmãos, prestem atenção. A salvação é da Trindade. O Pai que escolheu na eternidade mandou o Filho vir salvar no tempo.
como Paulo chama, na plenitude do tempo, ou no tempo oportuno. E ele foi embora quando ressuscitou e disse: mandarei o Espírito Santo para lembrar vocês a verdade. Que verdade? Está aqui. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No outro lugar lá em João ele diz, Bolsonaro gosta de dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois é, quem é a verdade? Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, a Bíblia é Jesus em forma materializada na sua palavra, conforme lemos aqui o Salmo 119, aqueles 2 pedacinhos, 2 letras. É isso aí, irmão, não pode ser diferente disso. Tudo que vocês ouvirem, atenção, a arrogância do pastor aqui que parece, tudo que vocês ouvirem em qualquer igreja diferente disso é falso. É invenção da cabeça do pastor para agradar a plateia. Por isso, meus irmãos, a Trindade está envolvida na salvação. É o Pai que escolheu na eternidade, o Filho que salvou no tempo e o Espírito Santo que está conduzindo a igreja até o dia em que Jesus vier buscá-la. Lembrando, Jesus veio como Salvador, quando vier, virá como juiz. Não há mais possibilidade de dizer: mas meu senhor, o senhor lembra que eu fui bom? Não, não tem mais isso. Para a esquerda, condenados. E mais, lembrando da história do milagre. Jesus no último dia, ele disse que no último dia, lá no final do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, ele disse que no último dia muitos aparecerão diante dele dizendo: Senhor, em teu nome pregamos o Evangelho. É verdade, pregaram mesmo. Em teu nome fizemos milagres. É verdade, fizeram mesmo. Em teu nome expelimos demônios. É verdade, fizeram mesmo. Aí Jesus disse: mas eu olharei para eles e direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas os homens não pregaram o Evangelho? Pregaram. Não fizeram milagre? Fizeram. Não expeliram demônios? Sim. Pois Jesus está dizendo: nunca vos conheci. Irmãos, eu vivo dizendo essa frase para vocês. A coisa é muito mais séria do que é ensinado nas igrejas. O Evangelho trata de vida e de morte, trata de salvação e de condenação, trata de céu e inferno. É disso que a Bíblia trata. Não tem outras coisas não. As outras coisas fazem parte de alguma história, e se você for ver o versículo bonito que está aqui, ele está dentro de um contexto para ver qual é o contexto. Eu não posso pegar, eis que te tomo pela mão e te levo. Sim, mas qual é o contexto que está dito aquilo? O cara que pega esse versículo, ele não sabe qual é o contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o contexto que Paulo disse isso? Agindo Deus, quem impedirá? Qual é o contexto que o profeta Isaías disse isso? O cara não sabe. Aí vem um que o Senhor chama de falso profeta, que o apóstolo João chama de anticristo, que Pedro e Paulo dizem que são anátemas. Prega aqui uma pregação linda com um versículo desse: tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Eis que te tomo pela tua mão direita e te levo, se passares pelas águas, não submergirás, se passares pelo fogo, não te queimarão. Qual é o contexto que foi dito isso? O desgraçado aqui não diz. Ele diz que isso é tudo de bom para você. Não é? O contexto lá não é. Aí você, quem é que não gosta de palavra bonita? Quem é que não gosta de ouvir dizer: Deus te ama, Ele quer te salvar? Salvar de quê? Isso o cara não diz. Salvar de quê? Isso ele não diz. Salvar da própria ira de Deus contra você, desgraçado pecador. É disso que ele lhe salva. Isso aí ninguém diz. Se disser ofende, o cara nunca mais volta aqui. Ah, meus irmãos, vocês não sabem a vontade que eu tenho de morrer. Podem ter sinceridade disso. Que nem Elias, que nem todos os profetas. Porque eu sei que eu estou numa luta em glória. Helder já disse isso aqui um dia. Olha isso. Tu não tem a impressão que está dando burro em ponto de faca? Não digo impressão? Não, eu tenho certeza. Impressão o quê? Eu tenho certeza. Não é impressão não, é certeza. Mas Deus não disse que era isso que ia acontecer? Era. Então como é que os pastores é tudo famoso? Tudo falso. Pastor famoso são duas palavras incompatíveis. Esse complemento aí, pastor famoso, é incompatível. É como dizer prostituta pura, não pode. Se ele é prostituta, ela não é pura. É como dizer bandido honesto, não pode. Se ele é bandido, ele não é honesto. Pois pastor famoso, não pode. Se ele é pastor, ele não pode ser famoso. Se ele for famoso, ele é um falso pastor. Pastor poderoso, não pode. Essa palavra poderoso, pastor poderoso, não pode. Se ele for poderoso, ele é um falso pastor. Eu sou apenas o mestre da palavra. O poder está na palavra.
Ou ela salva ou ela condena. A mesma palavra que está sendo dita agora, para uns é salvação, para outros é condenação. A mesma palavra. Tem pregação evangelística para salvar. Não existe isso. Isso é fuleiragem de pastor falso. Os irmãos às vezes, pastor, me diga aqui alguns versículos para apresentar um plano de salvação. Eu digo, o plano de salvação diga que ele é pecador, condenado ao inferno e que Jesus Cristo é o Salvador. É essa a única pregação para um pecador. Se ele for convertido com essa pregação, aí você vai ter condição de discipulá-lo. Senão, não adianta. Ele vai querer saber só besteira. Hoje eu tive pergunta no zap, eu digo, meu Jesus, olha o que essa pessoa quer saber, besteira. Ah, porque eu vi aqui e tal, que Amós era colhedor de sicômoros, eu queria saber o que é sicômoros e tal. Eu digo, mas para que você quer saber isso? Se eu fosse colhedor de manga, qual era o problema? Não, mas eu descobri aqui que sicômoro é um tipo de uma castanha que ela precisa ser arranhada para amadurecer. Então, olhe só como... Então a pessoa lá disse que está vendo, o profeta foi mandado por Deus para arranhar o povo por amadurecer. Mas meu Jesus do céu. Então, como o povo... Aí pronto, olha só, uma invenção da cabeça da pessoa se tornou uma coisa maravilhosa para aquela pessoa saber. O que está na Bíblia ensinando, ela não quer saber. Mas o que inventaram, que coisa maravilhosa. Irmãos, é por isso que é difícil compreender, já disse, um convertido que não quer obedecer a Jesus. Mas como, meu amigo? Tem coisa errada aí. Você pode até não vai conseguir obedecer, porque você é um pecador, vai cair aqui, levantar, cair aqui, levantar, cair aqui, levantar. E isso não é desculpa para você continuar caindo. Estou só dizendo que é assim, nós somos pecadores. Mas você vai crescendo em santidade, cada vez caindo menos, ou a queda cada vez menor. E você vai crescendo em santidade até ficar igualzinho a Jesus no dia da sua morte. É isso que a Bíblia diz. Então, eu sou convertido, mas a minha vida, estou aqui nessa igreja há 15 anos, vai fazer agora dia 24/12, e não mudei absolutamente nada, escutando essa pregação chata que só a droga do pastor Juarez há 15 anos, não mudou nada na minha vida. Pois é. Está vendo o que aqui? E eu, Helder, estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo o que Deus mandou. Agora você está aqui só porque eu gosto de mim, ou seja, o que for, está perdendo tempo. Eu já disse para vocês que eu tive um funcionário que chegou um dia dizendo que tinha se convertido na Igreja Batista. Foi mesmo? Foi. Foi lá na Igreja Batista já e tal. Aí depois de algum tempo, eu vi ele saindo com os colegas lá da empresa, rumo bar. Eu vi a turma que saía da bebida, ele foi junto. Aí eu chamei. Fulano, vem cá. O negócio é esse. Saindo com esses camaradas aí. Chefe. Eu perdi, foi tempo com esse negócio de igreja. Eu voltei e foi para minha cerveja. Eu me digo, isso, você está certo. Volte para a sua cerveja, que lá é muito melhor do que você estar se enganando, achando que foi convertido por um convite de um pastor psicólogo que levou você a dizer, eu aceito Jesus. Você está certo, volte para a sua cerveja lá que você faz o melhor negócio. Não adianta, irmãos. Ou é salvo ou é condenado. Não há meio termo. Não há meio termo. Daniel, daqui da igreja de Rosa, contou uma vez, no estudo aqui, contou uma piadinha, que o camarada estava em cima do muro. De um lado inferno, do outro céu. O cara estava em cima do muro. Aí diz que os anjos do lado do céu, pule para cá, olha lá é o inferno, pule para cá, pule, e todo mundo chamando, venha para cá, nós estamos esperando, venha para cá. E o camarada, e do outro lado diz que o diabo lá, palidando os dentes, estava nem ligando. Aí o cara estranhou isso, né? Disse, o povo aqui faz a maior questão para eu pular para o lado de lá e vocês nem ligam. Mas o cara disse, o muro é nosso. Quer dizer, quem está em cima do muro já está no inferno. Não tem negócio de mais ou menos, ou você é crente como Jesus disse, ou é crente, ou é salvo, ou é condenado. A mesma palavra que converte é a que condena. A mesma. Por isso, irmãos, é difícil entender pessoas que sabem que estão em desobediência franca. A sua vida inteira. Sendo chamada a atenção a sua vida inteira. E não muda uma vírgula. Tem coisa errada aí, sem nenhuma dúvida. Como nós sabemos, irmãos, o batismo é uma ordem, por exemplo, no caso é uma ordem de Jesus. Gente, eu não posso dizer que não vou me batizar. Detalhe.
temos certeza de que o batismo não tem nada a ver com a salvação ou não salvação, a não ser com o fato de que o salvo vai obedecer e vai se batizar. Mas quem for batizado sem ser salvo, o batismo não tem qualquer sentido. Lembra lá em Atos 8, o caso de Simão, o mágico, que diz lá que ele foi batizado e seguia os discípulos. Homem poderoso em mágica, está lá escrito isso. Aí quando Pedro chegou lá e orou sobre eles e se manifestou o poder do Espírito Santo, ele disse, epa, esse poder é maior do que o meu. Como é que eu faço para ter esse poder aí? Aí Pedro na hora discerniu, estás em fel de amargura, não tens negócio conosco, cai fora. Ó, o homem creu, foi batizado e até andava com os discípulos lá. Filipe, no caso, o discípulo. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. A afirmação, por exemplo, de que o batismo é uma escolha minha, eu batizo se eu quiser. Esse negócio de batismo, esse negócio de igreja. É não, isso é uma ordem de Jesus. Uma vez houve um presbítero daqui que veio com essa conversa comigo. Ah, pastor, esse negócio de batismo, isso aí é muito relativo, porque depende de igreja. Quem conversa essa que é relativo o quê? Relativo coisa nenhuma. Isso é ordem do Senhor Jesus, não interessa qual é a igreja, qual é a denominação. Porque tem denominação que batiza isso, não me interessa a forma. Me interessa é obedecer. A forma não está dita qual é a forma, então não vamos questionar, não vamos brigar por causa disso. Então, irmãos, olha só. Na sequência do versículo 20, chamamos a atenção para a obediência que Jesus requer de todos aqueles que se declaram seus discípulos. Ele ordenou aqueles seus discípulos que dali em diante passaram a ser chamados de apóstolos. Quem é apóstolo? Aquele que recebeu a autoridade. Esses 12 especificamente, Paulo depois. Esses 12. Então ele ordenou aos seus discípulos. E aqueles que crerem na sua pregação, como ele diz lá no versículo 20 do capítulo 17, a famada oração sacerdotal. Pai, eu não oro só por estes. Estes quem? Os 12 que estavam lá com ele, até Judas estava na ocasião ainda. Foi antes da crucificação. Eu não oro só por estes que estão aqui. Eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Aí nós entramos na história. Muito bem, então todos esses, irmãos, os que foram, que se tornaram discípulos de Jesus, obrigatoriamente vão ter que contar essa história. Vão ter que tentar, aqueles que receberam esse dom vão ter que tentar lutar para fazer discípulos, novos discípulos, porque essa história tem que se propagar pelo mundo todo, lembram? Não sou eu que vou viajar o mundo todo, não foram os 12 apóstolos que viajaram o mundo todo, e Paulo atestou em mais de uma vez, não houve um só vivente que ficasse sem ouvir o Evangelho. Paulo testificou isso mais de uma vez. Era exagero de Paulo? Pode ser. Hipérbole? Pode ser. Mas ele disse isso em duas ocasiões, não ficou um vivente sem ouvir a pregação do Evangelho. Eu já li um livro, Efeito Melquisedeque, sei lá como é o nome do livro, por aí assim, que um doutor em antropologia, pastor, passou 40 anos, sei lá quanto, viajando pelo mundo inteiro. Alguém financiou essa pesquisa dele, que eu não creio que ele tivesse dinheiro para fazer isso. Ele disse que não houve um lugar do mundo, nenhum lugar do mundo que ele não visitasse. Dos aborígenes da Austrália aos esquimós do Polo Norte, diz que não houve qualquer tribo do Amazônia, dos Incas, dos Cambau. Eles que visitou todos os recantos da terra. E ele, como antropólogo, identificou algo muito interessante. Todos já tinham ouvido falar de Deus. Todos. Que Deus? Tupã. Para os índios aqui, não interessa, é o Deus dele. Para quem não sei o que, seja lá qual for o nome. Pois é, ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Eu só tenho que mostrar a ele que esse Deus que ele está cultuando é o Deus errado. Como Paulo ensinou lá em Corinto. Esse Deus desconhecido de vocês aí é o Deus. Eles tinham já esse Deus. Eu não sabia o que era. Eu vou dizer para vocês quem é esse Deus. Pois é, irmãos. Então, essa história de dizer, ainda falta pregar o evangelho não sei onde. Tem que pregar lá para os muçulmanos. Os muçulmanos são descendentes de Abraão. Eles conhecem essa história mais do que eu. Não aceito. Pronto, mataram Jesus. Continuam matando até hoje. Crentes cristãos, os cambau. Então pronto, que história é essa? Tem que pregar para o muçulmano. Que história é essa? Fazer ensinar Pai de Nosso Vigário? Aqueles que Deus converteu, Ele chamará. Aquele que Ele escolheu, Ele chamará. Até andou aqui um tal de um Salomão, não sei o quê, que segundo eles, para poder aumentar o seu prestígio, disse que era a alta autoridade do Islã.
e se converteu, e que agora todos eles vêm para cá para o Brasil contando essa história. Mentira. Era alta autoridade no Islã e se converteu e agora está correndo risco de vida porque o pessoal quer matá-lo e eu estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Veio assim o espaço gospel lá para ver essa palhaçada. Um cara que era chefe do Islã e agora é pregador do Evangelho. Aí o seminarista que era daqui da nossa igreja, pastor, vamos lá comigo? Eu vou, não. Eu não tenho o que ver lá, meu amigo. Mas eu posso ir? Pode, vai lá ver. No outro dia ele chegou aqui, mas pastor, o senhor disse que esse negócio de pregar para Islã é besteira, que não sei o que. Olha, o testemunho do homem lá de Conte. Ele disse que um camarada lá era missionário, e, lá no meio do Islã, no país dele, lá não sei onde, Afeganistão, sei lá o quê. E um dia bateram na porta da casa dele, o cara chegou, era um cara do Islã. Disse, meu Jesus, estou morto. Aí o homem entrou, disse, eu quero ver esse negócio desse livro aí que você fala aí. Aí, história aqui, Jesus, esse que você prega. Aí o cara falou. Esse Jesus que eu prego, ele sabe, o Islã sabe disso. Ele sabe dessa história, ele só não aceita Jesus que é o Messias. Até Maomé é maior do que Jesus, é um profeta mais poderoso. Jesus é apenas um profeta iluminado que veio na época. Todo mundo sabe dessa história, mas não o Messias, não o Salvador, não o próprio Deus. Isso aí o povo não aceita. Aí disse que o camarada pegou, lascou o livro na parede lá e tal, e o cara disse, pronto, estou morto, estou morto. O homem foi embora. Daqui a algum dia lá vem o cara de novo. Quero falar com você sobre esse Jesus aí. Meu Jesus, estou morto. Aí pediu para ler de novo no livro de Mateus, ele contou a história do nascimento de Jesus e tudo. O cara de novo tacou o livro na parede e foi-se embora. Terceiro dia o cara voltou lá. Depois de... Me conte esse negócio. Depois do cara contar, o cara se ajoelhou no chão chorando e disse, eu quero esse Jesus. Tá vendo, pastor, como é importante pregar para o muçulmano? E diga, é mesmo, é? Você está me contando aí que ninguém pregou para o cara, não. Foi Deus que levou o cara à casa do missionário para se arrepender e se ajoelhar lá. Não foi ele que foi pregar para o muçulmano coisa nenhuma, não. Que história é essa? Está vendo como é fuleiro esse testemunho? Ele já sabia. Ele foi lá no camarada, ele já sabia da história. Bom, irmãos, então, na sequência, obediência ao Senhor Jesus. Qual é a ordem aqui? Ensinando-os esses novos discípulos que vocês vão fazer. Fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Primeiro ponto, pregando o Evangelho. Segundo ponto, batizando. Terceiro e último ponto, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Opa, obediência, ensinando-os a guardar. Quem é salvo vai obedecer, porque ele será levado à obediência pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que o salvou, que o convenceu dessa história louca, e é loucura mesmo. Como Paulo diz, é loucura para quem? Para os que se perdem. Para os salvos, no entanto, é o poder de Deus. Isso, irmãos. Ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. É por isso, irmãos, que em obediência a essa ordem, eu luto tanto para ensinar vocês, sabendo que sou antipático, chato no ensino, porque isso é uma ordem específica do Senhor Jesus. É por isso que eu sou tão radical. Não tem mais, não tem mais. A ordem é essa. Que mais o quê? Na hora que você diz mais, você diz, essa ordem aí dá para deixar de lado. É por isso que eu lhes afirmo que somente poderão ser contados como verdadeiros discípulos de Cristo aqueles que vivem lutando para obedecer, porque o pecado ainda está na nossa vida, no mundo que nós vivemos, todo canto. Nós continuamos lutando, uma obediência prática, atuante, segundo as ordenanças que nós vimos aqui no Salmo 119. Ele até disse, foi-me bom ter passado por aflições para aprender os teus decretos. Foi do sofrimento que eu aprendi. Meus irmãos, a história da Bíblia, está aqui na história de Israel, está aqui no Velho Testamento. A história da igreja no Novo Testamento, as cartas que nós temos aqui. Quando foi que a igreja, ou Israel, ou o que quer que seja, conseguiu sair do buraco? Quando houve perseguição. Enquanto está de bem com o governo, que nem a igreja hoje aqui é de bem com a sociedade, é de bem com o governo. Prostituição, corrupção, adultério, escambau dentro da igreja, igualzinho ao mundo. Na hora que vier a perseguição do meu amigo Xi Jinping, aí o fogo vai apurar quem é ouro e quem é escória. Quem é ouro e quem é palha. Aí sim a gente vai saber. Eu sou louco para chegar a essa perseguição. É sério. Estou querendo ser melhor do que ninguém não, mas eu gostaria muito de chegar
Tá sério, bora ver. Fecha essa porcaria aqui. Pode fechar, o senhor é autoridade a fazer o quê? Eu vou visitar os irmãos na sua casa. De cada um. Não tem problema, pode fechar. O senhor não é autoridade, fazer o quê? A autoridade fechou, está fechado, pronto. Pois eu vou na casa de cada um. Vamos reunir tudo hoje na casa de Érica. Vocês não sabem o café que Érica faz. Vocês não sabem a galinha que é detrás de Guarabira. Pois é, eu sei de tudo isso. Vocês não sabem o ovo que eu frito com Paulo lá na casa dele, que nem Jane, mulher dele, sabe fritar o ovo daquele jeito. Então, irmão, então eu vou visitar vocês em casa. Interessante, quando eu fui ser examinado pelos ungidões para saber se eu ia ser pastor ou não, o amado irmão já tem um campo de trabalho, uma igreja para pastorear. Eles falam, até a voz é empolada quando estão falando. Até a voz, o amado irmão já tem. Pense numa autoridade, só pede para o Miguel, o arcanjo Miguel. Aí, eu digo, irmão, eu não preciso de ter uma igreja para pastorear. Eu posso ser pastor sem ter. Não pode? Eu digo, é? Onde é que tem na Bíblia que tem que ter uma igreja, prédio, não sei o quê? Eu sei que a nossa eu nasci na igreja presbiteriana. Digo, eu sei que a nossa denominação diz isso, mas eu quero lhe dizer que eu fui chamado para ser pastor. E não para ter um prédio, uma igreja, um CNPJ, endereço. Não precisa disso. Eu vou visitar meus irmãos na casa de cada um. Não tem problema não. Mas o senhor sabe que não pode. Eu sei que não pode. Então pronto. Eu tenho um campo já, que era esse aqui, 13 de maio. Eu tenho um campo já. Não tem problema não. Iam fechar essa igreja aqui. Ela já estava determinada lá nesse presbitério que ia fechar. Você quer ficar lá com o campo do 13 de maio? Eu fico, não tem problema não. Eu já disse para vocês, nessa época eu estava como administrador da Santa Marta, aquela gráfica grande na saída para Recife. O meu último salário lá foi R$ 7.250. Eu vim para cá ganhando R$600. Numa comunidadezinha desse tamanho aqui, cheia de gente pobre, no bairro por aqui, poucos com algum recurso. Pois é, nós compramos a casa. 1 ano depois eu fui ordenado pastor. 2 anos depois, sei lá quanto, não, 5 anos depois nós compramos a casa, construímos esse templo todinho. De onde veio o dinheiro? Não sei, só fazer que nem aquele cara lá do alto, não sei, só sei que foi assim. Eu às vezes fico pensando lá em casa de Margarete, meu Deus do céu, como foi que foi feita, como foi que a gente deu 130 mil na casa e gastou 200 e pouco mil na construção toda? Meu Deus, como foi isso? Como é que essa igrejinha num bairro pobre, com gente pobre, sustenta um pastor caro que nem eu? Eu sei que eu sou caro para uma igreja pequena como essa. Já fui chamado para igrejas que paga, nem se compara. A central daqui. Já foram, o senhor tem que. Pastor, o senhor vem para cá? Eu digo, vou não. A minha igreja é essa aqui. Já fui chamado para ir para o Pará, minha terra. Muitas vantagens para o pastor que aqui não tem, nem precisa ter. Eu digo, não vou. A minha igreja é essa aqui. Eu não saio daqui. A não ser que haja um convencimento muito expresso do próprio Deus. Ou vocês me botem para fora. O que não é muito difícil. Então, irmãos, olhem só. É por isso que eu luto tanto. Aí, precisamos perguntar a nós mesmos, como está a nossa vidinha? Como é a nossa conduta diária na nossa casa, no nosso lar? Eu, às vezes, quando brinco com vocês aqui, principalmente nas aulas ou numa pregação, boto para lascar, como se diz aqui na Paraíba. Eu sei como é a vida de vocês. Eu sei como é que você vive na sua casa. Eu sei como é que você trata sua mulher. Eu sei como é que sua mulher lhe trata. Eu sei como é que vocês criam seus filhos. Cada um aqui, eu sei. Aí na igreja todo mundo é santo. Quem não é? Na igreja. Quem não é? Pois é, mas eu sei. E quanto a mim, eu digo para vocês como é que eu sou. Está aí minha mulher, que pode dizer também. Eu digo como é que eu sou. Eu digo meus pecados, eu digo as raivas que eu tenho, que estouro com a minha mulher porque me tira o juízo. Eu digo para vocês tudinho aqui. Digo, oh, meu Deus, não era para eu ter feito isso, mas fiz. Aí de amanhã eu faço de novo. É complicado, a gente tem que entender essas coisas. Mas tem que lutar. Tem que lutar. Tem que lutar. Por quê? Porque está escrito. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, minha luta não é contra a minha mulher, ou o temperamento da minha mulher. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra o dominador desse mundo, é contra o diabo. E como é que é o registro do diabo?
pela palavra. Como Jesus resistiu? Está escrito. Pronto. Eu não tenho que trocar tapa com o diabo, coisa nenhuma. A gente vê aí os expulsadores de demônio fazer. Irmãos, os demônios são anjos. Anjos caídos, que não perderam um vintém do seu poder. São anjos. Aí eu, um ser humano pecador, miserável, limitado, finito, vou lutar contra um anjo. Um ser angelical ou demoníaco que seja, com todo o poder que Deus lhe deu, e não tirou nenhum poder deles. Eles apenas foram condenados, só isso. Não tirou nenhum poder deles. Aí eu vou lutar contra um demônio, que é um anjo. E nós já me lembra aí, um anjo matou 135 mil soldados filisteus, sei lá quanto. Um anjo matou 135 mil, 185, parece soldado, 185, né? Um anjo. Aí eu vou lutar com um caba desse, trocar tapa com ele, sair puxando pelos cabelos de igreja fora. Isso faz parte do engano. Expulsarão demônios, em meu nome farão isso. Pois é, isso faz parte do engano. As minhas ovelhas não serão enganadas. Então, irmão, finalmente, nós nos esforçamos para fazer o que o Senhor ordenou, ou entra aqui e sai aqui. Essa conversa do pastor Juarez que eu escuto há 15 anos. Somente a obediência incondicional, irmãos. Creia e observar tudo quanto ordenar. Cantamos agorinha aqui. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Somente a obediência incondicional, mesmo escorregando aqui e ali, pode provar que realmente fomos salvos da ira de Deus contra o pecador e seus pecados. E de fato, fomos feitos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que aprende. Então nós continuamos aprendendo com o Senhor Jesus. Aqueles a quem foi dado o dom de pastor mestre vai estudar mais do que os outros para se preparar. Vocês sabem aqui, os que me conhecem mais de perto e tudo, a quantidade de diploma que eu tenho de formatura dos cambal. É para quê? É para eu botar tudo? Não dá para ir numa parede da sala, não cabe. Não, é para eu saber ensinar vocês. Eu falo besteira aqui? De vez em quando eu digo para vocês, eu sei o que eu estou dizendo. Eu estudei, me preparei. Foi muito suor. Estou para ficar doido já. Estou para ficar doido já. Os psiquiatras, não é psiquiatra não, meus neuro, de rapaz, você não pode fazer aqui. Não posso o quê, rapaz? O primeiro neuro que tratou de mim depois do AVC, me ameaçou de morte, não sei quantas vezes, toda vez eu dizia, eu ainda vou fazer sua cerimônia fúnebre. Doutor Valdir Delmiro. Digo, eu ainda vou fazer sua cerimônia fúnebre. Quem me aposentar por invalidez de tarde, brincando. Christian, crente, filho do presbítero Daniel. Rapaz, não é porque você não se aposenta por invalidez. Que invalidez, rapaz? Eu não sou pastor de uma igreja, como é que eu sou inválido? Estás brincando? Eu quero saber de aposentar por invalidez? Então, e eu sou inválido por acaso? Eles acham que sim. Então, olha só, irmãos. Finalmente, irmãos. Observemos no final deste versículo 20, que nós já lemos aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o final. E eis que estou, não é estarei, não é estou, sempre tempo presente, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse, eu estou indo lá com um painho, como se diz aqui na Paraíba, mas não vos deixarei órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. Ou seja, o Deus está aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês, na pessoa do Espírito Santo. Todos os dias, estou, não estarei, não, eu estou. Até a consumação dos séculos. Logo depois que Jesus ressuscitou e foi embora, os discípulos ficaram lá tudo acovardado, trancado dentro de uma casa, morrendo de medo. 40 dias. Tudo morrendo de medo lá de Nero, quem quer que fosse na época. Aí quando desceu o Espírito Santo e houve aquela, sabe, que pregaram nas línguas de quem estava lá para entender e tal. Pronto, de repente esses homens ficaram corajosos que enfrentaram a morte. Por quê? Pois é, quem estava com eles era o Espírito Santo. Jesus não disse? Não tenham medo. Não tenham medo. Vocês vão enfrentar todo mundo. Não tenham medo. Vão matar vocês, mas não tenham medo quem mata o corpo. Temam antes a mim, que posso fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Mateus 7, 28. É? Nem sei mais, deve ser. Esqueci agora. Irmãos, agora eu falei, eu sou assim. Quando eu falo que eu não lembrei direito, eu vou olhar. 10, 28. 10, 28.
Isso! Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele não disse não, mas os discípulos sabiam. Sabe quem sou este? Eu. Tem gente que ensina isso aqui dizendo que é o diabo. Ih, o diabo, você está falando dele. Ele está encorajando os discípulos a ir pregar por cima de pau e pedra contra rei, majestade, o que for. Vão pregar. Não tenham medo dele. Vão matar vocês, deixe matar. Não tem problema não. Preguem que matar o corpo não quer dizer nada. Eu estou mandando isso. Muito bem, irmãos, é assim. Esse é o Jesus da Bíblia. É essa a conversa da Bíblia. O resto é conversa de pastor. Detalhe, falso. Então, irmãos, olhem só. Porque o Senhor Jesus sabia que seria difícil aqueles discípulos obedecê-lo, ele proferiu estas palavras tão encorajadoras: eu estou convosco. Vão, eu estou convosco. Lembra de Moisés? Levando o povo no deserto, chegou a dizer a Deus: olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu não tenho condição de levar esse povo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Pois é, então quando Jesus disse: eu estou com vocês, agora eu vou. Agora eu vou. Palavras tão consoladoras aos seus primeiros discípulos e que também valem para nós. É difícil confrontar meu filho, pastor. É? E Jesus não disse que está com você? Ele não mandou você peitar seu filho, seu pai covarde, que ensinou o filho errado e agora está tendo problema. Pois é esse tipo de coisa. O nosso dia a dia não tem Nero para me matar de enforcado ou numa cruz. Não, eu tenho a minha mulher que não me obedece, que me respeita na frente de todo mundo. Meu filho que me desonra na frente de todo mundo. É isso aí. Por quê? Porque eu dei causa a isso. Eu. É isso, irmãos. Mas Deus não mandou fazer. Mas pastor, agora não tem mais jeito de ganhar nele. Aí o teu Deus perdeu o poder. Ele não tem mais poder para estar contigo todos os dias? Eu não vou obedecer. Eu estou vendo que esse negócio está errado. Mas peraí. A ordem é para você obedecer. Se vai estar errado ou não, a responsabilidade é de quem está dando a ordem. A não ser que seja alguma coisa contra a ética, contra os preceitos de Deus. Aí sim, você não pode fazer. Antes, como está escrito lá nos discípulos, em Atos, importa obedecer a Deus ou aos homens. Os caras estavam dizendo: não preguem mais esse nome aí. O quê? Não posso parar de pregar? Eu não vou obedecer vocês e deixar de obedecer o meu Senhor. É isso aí. Então, se a ordem foi dada, se essa ordem que foi dada não é uma afronta contra a ética cristã do Senhor, obedeça. Quem mandou tem autoridade sobre você, obedeça. Que vai dar certo. Ainda que esteja errado, vai dar certo. Então, irmãos queridos, todos os verdadeiros discípulos, pedimos a graça de Deus para que estes verdadeiros discípulos tenham coragem de obedecer, porque a força vem do Senhor. Ele não mandou? Então faça, vá. Ele não mandou o tal do Abraão lá matar o filho? Como é que eu vou matar o filho? O cara me deu um único filho com 100 anos de idade e agora mandou eu matar. Abraão deve ter pensado: bom, se ele me deu um filho com 100 anos e está mandando eu matar, então eu vou obedecer, porque ele pode ressuscitar o camarada. Ele pode ter pensado isso, no mínimo. Porque senão ele não faria. Vai, é só que fala: tá, vou matar mesmo o único filho que o Senhor me deu, eu vou matar agora. Está escrito na Bíblia, aconteceu ou não isso? Está escrito, então aconteceu. E o homem obedeceu. E Deus disse que eu o coloquei à prova. Foi só para provar Abraão. Abraão sabia que era uma prova? Não. Mas obedeceu. Então, irmãos, olhem só. Que todos os verdadeiros discípulos se decidam a obedecer. Foi o Senhor que mandou. Quem é Senhor? Soberano. Senhor soberano. Ele mandou, então faça. Lute, pelo menos lute. Lute, eu não consegui ainda. Senhor, me ajuda, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Me ajuda, Senhor, eu vou conseguir. Mas continue tentando. Isso é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Não é assim mesmo não. Porque eu tenho que ter coragem para enfrentar o que for. Porque ele disse: eu estou com você todos os dias. Eu estou com você, eu não vou abandoná-lo. Mas parece que eu estou abandonando. Sim, parece, mas não está. Eu não sou o Senhor. E agora, quando mataram Paulo, Pedro, quem quer que seja, eles por acaso disseram: Senhor,
O próprio Jesus chegou a dizer isso: Pai, por que me abandonaste? O próprio Jesus chegou a dizer isso. Espera aí. Só que o caso de Jesus, ele sabia que ele tinha que morrer mesmo, e foi para isso que ele veio. Mas um discípulo, Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse: bem sei que quando estiver convosco, irei na plenitude da graça de Cristo. Paulo nunca tinha ido lá. Quando ele foi preso para morrer. E agora? O homem foi ou não foi na plenitude da graça de Cristo? Foi, e ele sabia disso. Na última carta a Timóteo, ele disse: bem sei que está chegando já a minha hora. E estava mesmo. Ele já sabia disso: bem sei que está chegando já a minha hora e tal, então acabou-se. Quando ele foi para Roma, ele já disse aos presbíteros de Éfeso: bem sei que não vos verei mais, vocês não me verão mais também. Ou seja, ele sabia que estava indo para morrer. Muito bem, irmãos. Jesus o abandonou? Não. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, obedeça. Quem mandou? O Senhor. O Senhor. Olha, irmãos, não podemos esquecer que o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco. Nós estamos na era, digamos assim, do Espírito Santo. Nós tivemos no Velho Testamento, só para a gente entender a Trindade, a era de Deus Pai. Tivemos a era de Deus Filho, quando esteve aqui no seu papel de 3 anos. E ele foi e deixou o Espírito Santo. A era da igreja, no poder do Espírito Santo. Esse é o corpo de Cristo que está aqui, até o dia em que ele descerá de novo para dizer: vinde benditos do meu Pai para a direita, e de malditos para o fogo do inferno. É essa a história da Bíblia, não pode ser diferente disso não. Ele é o Emanuel, que Isaías chama Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está conosco o tempo todo, irmãos. Se somos seus discípulos, Paulo usa muito essa condicional se. Se somos seus discípulos, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias para nos perdoar os pecados que nós não temos condição de deixar enquanto estivermos nesse mundo, mesmo lutando contra eles. Ele sabe do nosso coração. Se nós estamos lutando mesmo, estamos dizendo: isso aí depois a gente resolve. Ele está conosco todos os dias para nos santificar, para nos fortalecer, exatamente para a gente ir vencendo os pecados que ele já venceu. Ele está conosco todos os dias para nos guardar. Esse nos guardar, irmãos, é do pecado. Não é necessariamente de ser atropelado. Ele também faz isso, mas não é necessariamente disso. Não é necessariamente de pegar uma bala perdida. Ele faz isso, faz, mas não é a promessa de nos guardar aqui, não é só na esfera material como a gente pensa, não. É em especial nos guardar do pecado. É a oração de Jesus lá no Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. 100% dos tais crentes acham que esse livra-nos do mal é isso: é ser atropelado, é da mulher me deixar, é de eu perder o emprego, é de pegar... Não é. Esse livro do mal que ele está falando aí está relacionado ao que ele disse antes: não nos deixe cair em tentação, mas, condição coordenativa, adversativa, ou seja, não nos deixe cair em tentação. Ao contrário disso, livra-nos do mal. Que mal? O tentador, aquele que gera a tentação. É isso que quer dizer essas frases do Velho Testamento. Sabe quem é que sabe disso nas igrejas de crente? Ninguém. Todo mundo pensa que esse mal é eu ser atropelado, é não sei o quê, perder o emprego. Não, esse mal aí está relacionado à tentação. Que é aqui, eu estou dizendo, ele está conosco todo dia para nos livrar. Livrar de quê? Do pecado, não é necessariamente. Agora, quando eu luto para me livrar do pecado, automaticamente eu consigo me livrar de muitas desgraças. Ora, se eu estou tentando me livrar do pecado, eu não vou me sentar na mesa de um bar e pegar uma garrafada, coisa desse tipo. Eu não vou me meter numa torcida do Flamengo, que eu sou flamenguista, banho de urubu, tudo bêbado. Eu vou fazer o que ali? Aí o camarada é pisoteado, lá vem todo mundo numa avalanche lá de cima, o cara quebra 3 costelas. Eu estava fazendo o que? Mas Deus não me livrou, é brincadeira. Pule de um prédio de 22 andares, que nem o meu apartamento lá, que Deus vai me livrar. E o diabo usou exatamente isso com Jesus. Pula daqui! Está escrito: meus anjos, darei ordem aos meus anjos te segurem. Que conversa é essa, rapaz? Não tentarás ser o teu Deus. Muito bem, irmãos, preste atenção. Ele está conosco para nos guardar, Ele está conosco para nos guiar. Ele está conosco todos os dias, seja na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, como a gente promete num casamento. Serei fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença.
Ele está conosco na vida e na morte. Digo para os irmãos aqui várias vezes, eu sei que nem todo mundo acredita. Eu não tenho nenhuma rejeição à morte. Nem a minha, nem a de ninguém. Para mim, tanto faz morrer uma pessoa como morrer 1 milhão. Dá no mesmo. De quem é a morte? De Deus. Quem é o agente da morte? Satanás. Quem deu esse poder a Satanás? Deus. Então está tudo certo. Não tem nada errado. Eu só tenho que entender o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo? Para que está acontecendo? Quem é esse Deus? Quem é o agente dessa desgraceira toda? Quem é esse pessoal que está sendo desgraçado? Para que está acontecendo isso? Eu só tenho que entender as coisas. Eu não tenho nenhuma rejeição à morte, mas nenhuma mesmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, versículo 4, não temerei mal nenhum, porque tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todo mundo diz esse salmo, o nada me faltará comida, casa. Não, o homem está falando da situação que ele estava. Nada me faltará, em especial, qual é a situação que ele estava? Não me faltará consolo, não me faltará sossego, não me faltará paz. Como ele diz em outro salmo, durmo e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. O homem estava com um exército atrás dele, e ele no deserto, dormindo em cima de uma pedra, dentro de uma caverna. Me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Meu Jesus, como é que pode um negócio desse? Pode. Um discípulo de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus, que sabe quem é Deus, sabe que ele pode. É o tudo posso naquele que me fortalece, de Paulo, é a mesma coisa. Então, irmãos, Ele está conosco agora e na eternidade. Esse mesmo salmo, o salmista diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei eternamente com o meu Senhor. Irmãos, isso é que é uma convicção de ser discípulo de Jesus. Isso é que é uma convicção de saber o que foi que Deus me mandou fazer, por cima de pau e pedra, arrebente onde arrebentar. Então, queridos, como o salmista aqui, que nós lemos aqui esses 2 versículos, 23:4 e 23:6, lemos que eu digo, recitamos, como ele declara, não há quem tenha tanta segurança, não há quem tenha tanta certeza de uma profecia do próprio Senhor Jesus, não há quem tenha tão grande consolo e conforto de que tem um sacerdote que intercederá por ele, não há quem tenha tão grande rei soberano sobre as circunstâncias, seja o que for, senão os verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que lhe entregam as suas vidas e que eles são obedientes independentemente das circunstâncias, porque sabem que o Senhor Jesus tem todo o poder e autoridade no céu e na terra, e está com eles todos os dias até a consumação do século. Sabem mais, que Ele faz tudo isso para louvor da sua própria glória. Amém.